A história de Adão e Eva, conforme narrada no livro de Gênesis, é o relato bíblico da origem da humanidade, da introdução do pecado no mundo e das primeiras experiências humanas, a criação no Éden. Adão. Deus formou o primeiro homem. Adão, cujo nome significa homem ou da terra, do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, tornando-o um ser vivente. O jardim do Éden. Deus plantou o Éden, um paraíso, e colocou Adão ali para lavrar e guardar o jardim. Adão tinha a responsabilidade de nomear todos os animais. Eva. Deus percebeu que não é bom que o homem esteja só. Então ele fez Adão cair em um sono profundo, tirou uma de suas costelas e dela formou a primeira mulher, Eva, que significa mãe de todos os viventes. Adão a recebeu com alegria como sua auxiliadora e companheira. O mandamento. O casal vivia em inocência, sem vergonha de sua nudez e em comunhão direta com Deus. Eles podiam comer de todas as árvores do jardim, exceto de uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus os advertiu de que, no dia em que dela comessem, certamente morreriam. A queda, o pecado original. A tentação. Uma serpente, identificada posteriormente como Satanás, se dirigiu a Eva, questionando a ordem de Deus e sugerindo que o fruto lhes daria conhecimento, tornando-os como Deus. A desobediência. Eva, desejando o conhecimento, comeu do fruto proibido e ofereceu a Adão, que também comeu. A consciência. Imediatamente, os olhos de ambos se abriram para sua nudez, e eles sentiram vergonha, cobrindo-se com folhas de figueira. As consequências e a expulsão. O confronto. Ao serem confrontados por Deus, Adão culpou Eva e Eva culpou a serpente. As maldições. Deus proferiu juízos, maldições, sobre os três. A serpente foi amaldiçoada a rastejar e comer pó. Eva foi castigada com dores intensas no parto e sujeição ao marido. Adão foi punido com o trabalho árduo na terra, que produziria espinhos e abrolhos, e a morte física, o retorno ao pó. A expulsão, para impedi-los de comer da árvore da vida e viverem eternamente em seu estado pecaminoso, Deus os expulsou do jardim do Éden e colocou querubins com uma espada flamejante para guardar o caminho. A vida após o Éden. A família. Fora do Éden, Adão e Eva tiveram filhos. Os dois primeiros foram Caim e Abel. A vida do casal foi marcada pela tragédia quando Caim, tomado pela inveja, assassinou seu irmão Abel. Descendência. Mais tarde, Deus lhes deu outro filho, Sete, que continuou a linhagem através da qual a adoração a Deus seria mantida. O fim. Adão viveu 930 anos. Ele e Eva são considerados os ancestrais de toda a humanidade. E sua desobediência é o que a Bíblia chama de pecado original, a fonte da mortalidade e da inclinação ao mal na natureza humana. A seguir, apresento uma reflexão sobre os temas e lições centrais desta história bíblica. O conceito de imagem e semelhança, o valor humano. A história começa com o ápice da criação, o ser humano. Dignidade. Adão não é apenas mais um animal. Ele é formado diretamente da terra e recebe o fôlego de vida de Deus, o que lhe confere uma alma única. Propósito. Deus não os criou para o ócio, mas para o relacionamento, em sua presença, e para a responsabilidade, cuidar do jardim e nomear os animais. Comunhão. A criação de Eva a partir da costela de Adão simboliza a unidade e a complementaridade essencial entre homem e mulher. Osso dos meus ossos, estabelecendo o modelo original para o casamento e a família. O arbítrio e a responsabilidade da escolha. A existência da árvore do conhecimento do bem e do mal não era uma armadilha, mas o teste fundamental do amor e da liberdade humana. Liberdade é a opção. A única maneira de o amor ser genuíno é se houver a liberdade de escolher não amar, ou seja, desobedecer. A proibição deu a Adão e Eva o arbítrio, o poder de escolher a Deus ou escolher a si mesmos.
A tentação. A serpente ataca o coração da relação. Ela sugere que Deus está sonegando algo bom e que a obediência leva à ignorância. A tentação se baseia na atração pelo poder, sereis como Deus, e na dúvida da palavra divina. Consequências inevitáveis. A desobediência não foi apenas um erro, mas uma revolta contra a ordem estabelecida por Deus, resultando na queda da humanidade. A natureza do pecado, o rompimento. O pecado, neste contexto, é a quebra de relacionamentos essenciais. Separação de Deus, morte espiritual. O primeiro efeito é o medo e o esconderijo. Adão e Eva se separam da presença de Deus, que é a fonte da vida. Essa morte inicial é a perda da comunhão perfeita. Separação de si mesmo, vergonha. A nudez, antes um símbolo de inocência e transparência, torna-se um motivo de vergonha. Isso revela a ruptura interna, a perda da paz consigo mesmo e a autoconsciência de sua imperfeição. Separação do outro, culpa e acusação. Quando confrontados, eles imediatamente se acusam. Adão culpa Eva e indiretamente a Deus por lhe ter dado a mulher. Eva culpa a serpente. O amor e a unidade do casal são substituídos pela hostilidade e pela fuga da responsabilidade. Separação da criação, sofrimento. O trabalho, antes prazeroso, torna-se suor do rosto, e a terra, antes fértil sem esforço, passa a produzir espinhos e cardos. A dor no parto simboliza o sofrimento da própria natureza, que foi amaldiçoada por causa do homem. A sombra da morte e a luz da esperança. A história de Adão e Eva também é sobre a origem da dor e da morte. A mortalidade. A punição final é a morte física. És pó e em pó te tornarás. O ser humano se torna mortal e vulnerável ao sofrimento. O proto-evangelho de Gênesis 3:15. No meio das maldições, Deus insere uma promessa de redenção. A inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente culminará em uma vitória futura. A semente da mulher ferirá a cabeça da serpente. Este é o primeiro anúncio da esperança de um Salvador, o Messias, ou Cristo, que reverterá a queda. A misericórdia de Deus. A expulsão do Éden, embora um castigo, é também um ato de misericórdia, pois impede que o casal coma da árvore da vida e viva eternamente em seu estado decaído e pecador. As vestes de pele que Deus lhes providencia, Gênesis 3:21, simbolizam o primeiro sacrifício para cobrir a vergonha humana. Em resumo, a história de Adão e Eva estabelece o padrão de toda a narrativa bíblica subsequente. Criação perfeita, livre escolha, queda por desobediência, separação de Deus, promessa de redenção. É a história da origem do pecado, do sofrimento e da morte, mas também o registro indelével da inabalável graça e do plano de salvação de Deus.